E aí, família, tudo bem com vocês? Fala com vocês aqui é o Douglas TJ. Sejam bem-vindos ao segundo vídeo aqui do nosso canal. E galera, no vídeo de hoje o assunto mais uma vez será referente ao Corinthians, tá? Que temos algumas coisas pra gente poder discutir aqui, tá bom? Isso aqui é o anel de aliança da minha esposa, mas... Enfim, vamos lá. O que a gente tem pra falar referente ao Corinthians hoje? Fabinho Soldado, né, ele deu uma entrevista recentemente dizendo que ele tentará fazer o serviço dele, no caso, nessa janela de transferência. E vamos discutir aqui para a gente ver se é possível. Né? Mas primeiramente, para a gente poder discutir se isso é possível, eu preciso explicar para vocês a situação atual do Corinthians, que ela não é boa, não é nada boa, né? No caso, não sei se você que está me assistindo é torcedor, mas, inclusive, desculpa pela minha voz, é porque eu peguei um resfriado bravo, cara, tá complicado. Mas enfim, não é boa. Novamente falo com vocês, não sei se você é torcedor ou não do clube, mas se você acompanha pelo menos as redes sociais, você já sabe do impeachment que vem acontecendo, do Augusto que foi afastado, do vice que assumiu, que, cara, o vice ele veio a público dizendo para a empresa, dando a cara a tapa, dizendo: nós não temos dinheiro. Foi exatamente dessa maneira que ele disse. Ele não enrolou. Ele falou: estou sendo sincero, não tenho dinheiro. O presidente Augusto estava tomando as decisões e eu que sou o vice, e no caso o vice dele hoje, eles não faziam parte, né, desse andamento, né, no caso do Augusto. E Fabiano Soldado, como eu disse, ele veio a público e não veio a público, ele deu uma entrevista dizendo que ele tentará fazer o trabalho dele. E cara, eu não vejo com bons olhos essa janela de transferência. Primeiramente, o presidente do clube informou socialmente, né, na rede social, que não tem dinheiro. Então, você vendo uma notícia dessa, se você fosse jogador, você iria para um clube que diz: eu não tenho dinheiro, estamos quebrados, não tem como pagar nem mesmo de hoje. Você iria? Beleza, tem aquela questão de que o salário dos jogadores, por exemplo, não está atrasado, mas, né, é uma coisa que nós não sabemos, né, se realmente é verdade, se não é, se a gente pode contar isso como total verdade, né, uma verdade no caso absoluto. Não sabemos, porque o Corinthians é visível que ele precisa de reforço. O Dorival falou na entrevista dele no pós-jogo contra o Huracan que ele tentou explorar os lados ali com o Thales Magno e com o Carrilho do outro lado. E, cara, como que me incomoda o Carrilho jogando de ponta. O Carrilho, em determinado momento, foi o melhor jogador do Corinthians em campo em 2025, jogando pelo meio. E o Dorival tá tentando jogar ele pra ponta ali completamente isolado. E, cara, a gente vê que o Carrilho não é uma sombra do que ele já foi, não só ano passado, mas também esse ano, né? No início de 2025 para cá. Com o Dorival, ele ainda não conseguiu encontrar o Carrilho. Eu sei que o Dorival ele está tentando achar peças novas, né? Como por exemplo, mas ele está fazendo péssimas escolhas. O próprio Ranieri e o Maicon são, né, o mais visível ali. Que o Maicon não é primeiro volante, né? O Maicon teoricamente para mim não deveria nem usar mais a camisa do Corinthians, mas ele está deixando o Maicon como primeiro volante e o Ranieri pisando na área e não está dando certo, né? A gente vê que o Ranieri ele chega lá e tipo assim, quando clareia a jogada cai no pé dele, mas o Ranieri ele é um ótimo jogador, tá? O Ranieri é um ótimo jogador, mas eu acho que ele realmente funciona melhor como basicamente um terceiro zagueiro ali, né? Terceiro zagueiro, primeiro volante. E é uma coisa que a gente, infelizmente, não está conseguindo ver, né, no elenco do Corinthians, que são melhores. Então, quando você não encontra melhora na sua equipe, você tem que ir na janela. E a janela ela já está chegando e o Corinthians, no caso o presidente do Corinthians, simplesmente informou que não tem dinheiro. Então, Fabinho Soldado, como eu estou informando para vocês, ele disse que ele tentará fazer o serviço dele, no caso tenha algum jogador em fim de contrato,
como por exemplo, até mesmo como o Corinthians ele está fazendo, né, atualmente, com os jogadores que chegaram, por exemplo, o André Ramalho, que terminou o contrato e veio para cá, o Memphis que estava sem contrato, né, estava livre no mercado. Creio eu que o Corinthians, ele, se for fazer uma janela de transferência, ele vai fazer com jogadores que estão livres no mercado, como por exemplo, com jogadores em fim de contrato, né, com jogadores que estejam dispostos a rescindir o contrato com o seu clube, mas eu não vejo o Corinthians chegando em algum clube e pagando tantos milhões para liberar o jogador para ele ser jogador do Corinthians. Eu não vejo isso. Não vejo. Sinceramente, não vejo. Até porque o Corinthians hoje está com uma dívida acima de 2 bilhões. 2 bilhões, tá? Não são milhões, são 2 bilhões. E eu não vejo com bons olhos a janela de transferência. Novamente eu digo, se tiver algum jogador interessante, inclusive, se você souber de algum jogador que esteja livre no mercado, que, cara, esse jogador no Corinthians ele simplesmente desbravaria, deixe aqui nos comentários. Eu quero saber principalmente de vocês um zagueiro, porque o Corinthians necessita de pelo menos um ou dois zagueiros. Para mim, dois zagueiros para serem titulares, porque no nosso elenco hoje eu realmente acho que é bem fraco os zagueiros do Corinthians. Um lateral direito que, se não for para entrar no lugar do Matheusinho, para que pelo menos ele tenha uma sombra, porque o Léo Maná, que é da base, infelizmente não existe como jogador. O Léo Maná, se você gosta do Léo Maná, cara, desculpa, mas é um cria da base, mas ele não tem simplesmente perfil para jogar num clube tão grande quanto o Corinthians. Não tem. Lateral esquerdo eu acho que a gente já tem 4, né? E só um presta, que é o Angileri. Uma vez ou outra o Bidu ele faz uma graça ali, por exemplo, mas o Hugo não existe. E. Né? O Hugo não existe. E o Palácio a gente não sabe se ele corta a grama no CT, se ele prepara o café do pessoal. E por isso que o pessoal gosta dele, a gente realmente não sabe. Mas né, eu acho que lateral esquerdo no momento a gente não tem como a gente se dar ao luxo de trazer mais um. Para mim, o Corinthians ele está lotado de meias, mas a maioria não presta, tá? Sendo sincero, sincero mesmo, sincerão com vocês. Para mim, o Charles é um jogador que não devia ter vindo pro Corinthians, então Maicon para mim poderia voltar pro Zenit. Inclusive, se algum clube estiver interessado em mandar uma proposta pro Corinthians, eu seria grato. Não sei o clube, mas eu seria muito grato. E o Corinthians necessita de pontas, tá? De pontas. Pontas rápidos para quebrar linhas. Porque o Thales Magno, que era para ser esse jogador, que eu particularmente acho que o Thales Magno ele veio para ser aquele jogador do 1 contra 1, mas o Thales Magno, ele não sei o que aconteceu com o Thales Magno, se ele perdeu o futebol depois que renovou o contrato, né, que ele renovou o empréstimo até o final do ano. Eu não sei o que aconteceu realmente com o Thales Magno, porque o Thales Magno ele não existe no Corinthians hoje, simplesmente não existe. Creio eu que de atacantes estamos bem servidos e temos mais um problema, que o Yuri, né, ele está numa fase muito protagonista, ele está numa fase muito boa. É só você pegar os números do Yuri, não só nesse ano, mas como no ano passado, que ele foi o artilheiro do Brasil, basicamente o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e esse ano ele já tem 12 gols. Né? Então é óbvio que surgirão propostas. Eu sei que no momento ele está machucado, mas eu vou citar para vocês um exemplo do Palmeiras, que comprou o Paulinho do Atlético Mineiro machucado. Né? Ele foi se reabilitando dentro do clube e agora está jogando o que está jogando. O Palmeiras ontem, inclusive, meteu 6-0 no Sport. Sporting, né? Então, né, a gente não sabe se algum clube, porque o Yuri já teve sondagens da Premier League, como por exemplo, que ele sonha em ir para a Inglaterra. Então a gente tem esse pequeno problema. Eu sei que se vier uma proposta tipo assim de 30 milhões para o Corinthians, dificilmente ele vai segurar o Yuri, né? Muito difícil que ele segure, porque mesmo que o Corinthians tenha 30 milhões, 30 não, que ele tenha 50% dos direitos do Yuri, ele ficaria com 15, então seria uma venda muito grande e dificilmente algum clube pagará mais do que 30 milhões pelo Yuri. Né? Não tem como o Corinthians
tentar por 60, porque 60 milhões eu acho um valor bem alto mesmo pro Yuri. Na fase protagonista que ele está, eu acho ela bem alto. Mas não sabemos. De, tipo assim, com 15 milhões, quem que o Corinthians vai no mercado e traz esse jogador por 15 milhões? Para entregar o que o Yuri entrega. Para que o outro jogador fosse protagonista. Então, eu vejo essa janela de transferência não positiva, né? Eu acho ela bem negativa, para falar a verdade, porque o Corinthians não tem dinheiro para trazer e precisa fazer de tudo para manter o elenco. Então, são coisas que, né, infelizmente a gente tem que ser realista aqui com vocês também. Mas enfim, comenta aqui embaixo, né? Ontem eu, inclusive, um inscrito meu, do meu outro canal de Clash, foi no meu pessoal e falou que: Douglas, eu escutei uns barulhos de uma criança no fundo, o que que é? É minha filha, tá? Que ela tem 6 meses e ela não se controla, então às vezes ou outra ela acaba gritando, é normal. Fiquem em paz, beleza? Mas enfim, comenta aqui embaixo nomes que vocês trariam pro Corinthians. Algum zagueiro, como eu disse, zagueiro, lateral direito, meio campista e pontas. Se vocês puderem comentar aqui embaixo, eu ficarei muito grato, beleza? Isso me ajuda demais pra gente conseguir debater, inclusive, nos próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por você que chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para que você não perca mais nenhum conteúdo aqui nosso. E como sempre digo, no finalzinho do vídeo aqui, caso você goste de Clash Royale, o meu primeiro canal, que foi de Clash Royale, né, que abriu esse leque para mim poder vir aqui com vocês aqui nesse canal hoje, tá aqui na descrição, beleza? Então dá uma passadinha lá caso você goste, beleza? É nóis, tamo junto. Valeu!